Oi pessoal, o estudo de Kubernetes é fundamental para qualquer profissional de TI. Aqui nesse canal a gente já chegou a falar sobre o K3S, RKE2 e também sobre o Ranch Desktop. Cada uma dessas soluções possui um modelo específico para poder ser instalado e utilizado e você começar a fazer ali o seu uso de Kubernetes. Porém, nenhuma dessas soluções é focada especificamente para o estudo e o desenvolvimento. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre o K3D, uma solução específica para isso. Então, se liga no vídeo. O K3S, RKE2 e o RKE são soluções fantásticas. Cada uma delas simplifica bastante o processo de instalação de Kubernetes. Mas o objetivo final de cada uma dessas soluções é só um: o uso em produção. Todas elas apresentam dois caminhos, por assim dizer. O primeiro, o uso em cima de VMs. Então, para você começar a estudar Kubernetes, você vai precisar de um hypervisor, seja ele Hyper-V, KVM, VMware ou outros. O problema da introdução de VMs, quando a gente está começando a aprender Kubernetes, é que isso pode tornar todas as outras coisas muito mais complicadas. Além de você se preocupar com o resultado final do seu estudo, que é começar a trabalhar com Kubernetes, a introdução de VMs introduz uma série de outros conceitos no seu estudo. Então, além de você se preocupar com o Kubernetes, você vai ter que se preocupar com a criação dessa VM, ou então como eu instalo essa VM, conceitos da própria VM, então conceitos de vCPUs, entender como é que funciona uma bridge, como é que funciona a NAT. Tudo isso você vai precisar saber também quando a gente estiver aprendendo Kubernetes, mas não necessariamente nessa ordem. Então, você quer começar a ter o primeiro contato com o Kubernetes. Então, isso pode ser um pouco meio frustrante, talvez, para aquelas pessoas que estejam começando a ter o primeiro contato, se deparar com uma série de outros conceitos que não estavam esperando. O segundo caminho é você fazer a instalação do Kubernetes direto no seu desktop. O problema disso vai ser uma concorrência de recursos no desktop que você usa no seu dia a dia. Então, interfaces de rede trabalhando em conjunto, recursos sendo utilizados e você não tendo muito controle, a não ser que você tenha um conhecimento um pouco mais profundo em cima do próprio Kubernetes, para poder fazer essa limitação ali dentro dele. Então, isso para algumas pessoas também começa a soar um pouco errado e gerar alguns problemas no futuro. Outro caminho que talvez seja necessário é a utilização de 2 clusters de Kubernetes. E como você vai fazer isso na sua máquina física? Aí você já começa a ver que esse ambiente também não é tão flexível para o seu ambiente de estudo. E no final das contas a gente começa a voltar para as VMs. Bem, é aí que entra o K3D. O K3D utiliza o K3S de uma maneira um pouquinho diferente. Ele faz a criação do cluster K3S dentro de um container Docker. Sim, dentro de um container Docker. Isso simplifica bastante os processos. Você pode perguntar, mas beleza, Vinícius, o processo de utilização de um container em Docker, você vai precisar saber Docker. Sim, você vai precisar saber um pouco de Docker para você poder começar a utilizar o K3S. Isso nem se compara a você saber sobre VMs, por exemplo, e também existe outro conceito aqui, a instalação do Docker. Eu diria que todos os sistemas operacionais open source hoje no mundo já conseguem trabalhar com Docker. Eu só não falo isso porque eu não conheço todos os sistemas operacionais open source hoje no mundo. Então é muito simples você poder fazer a sua primeira instalação de um container em Docker de maneira simplificada. Após instalar o Docker, você não vai precisar mais precisar saber muito sobre Docker para você começar a trabalhar com o K3D. E isso me resolve o meu problema das minhas máquinas físicas, já que eu não tenho vários componentes ali concorrendo entre si. Eu tenho um container de Docker e dentro desse container Docker o meu cluster de Kubernetes está instalado. Então eu tenho apenas a camada do Docker ali separando a minha infraestrutura. Se eu quiser parar, por exemplo, aquele container, ou então remover aquele container, eu simplesmente removo sem ter que se me preocupar com tudo que eu já fiz instalação dentro do meu sistema operacional. E você também já deve ter se deparado com esse tipo de situação, de você ir fazer a instalação de algum aplicativo, alguma coisa do tipo dentro do seu sistema operacional e na hora de remover, você simplesmente nem sabe o que você fez a instalação ali dentro. Então, quando a gente tem esse isolamento dentro do container Docker, eu consigo simplificar esse processo. Se eu quiser fazer a remoção do container Docker, eu faço a remoção dele sem me preocupar com tudo que está dentro do meu sistema operacional. Então, ideal para um ambiente de teste e desenvolvimento. Mas vamos ver isso aqui na prática, ver como é que isso aqui funciona. Então bora lá para a demo, bora? A gente vai começar a fazer a nossa criação do nosso cluster de Kubernetes aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai começar a fazer aqui, né, que é necessário para a gente começar a trabalhar com
com o K3D é fazer a criação do nosso cluster Kubernetes, né? Então a gente vai fazer a instalação aqui no caso do Docker, tá? Então aqui no caso eu estou utilizando um SUSE Linux, então eu vou fazer a instalação do Docker nele, tá? Então vamos lá. Então fazer a instalação do Docker. Eu estou com um usuário comum aqui, né? Então eu estou com o usuário de administração. Próximo passo que eu vou ter que fazer aqui é adicionar ele no grupo Docker, né, que vai ser criado aqui posteriormente, tá? Então beleza, então a gente espera aqui poder fazer a criação do grupo. Começar a fazer a instalação, terminar a instalação e a gente bota ele no grupo, tá? Então beleza, sudo user mod. Habilitar o Docker para quando subir de novo ele, quando ligar a máquina de novo, no caso, ele já sobe carregado, tá? Startar o Docker aqui agora. Beleza. Uau. Ok, então agora eu tenho um Docker carregado aqui com o meu usuário. Então eu consigo aqui listar um container e tudo mais. A gente vai fazer a instalação do K3D. Então a instalação do K3D é bem simples, na verdade. São dois comandos aqui. Então eu posso fazer a instalação dele utilizando um curl ou então utilizando um wget, tá? Na hora que eu for fazer. A opção aqui é a que melhor te atender, tá? Então aqui a gente vai fazer a instalação dele utilizando um curl primeiro, tá bom? Então, bem simples, ele só simplesmente vai lá acessar o install.sh, se quiser acessar lá o GitHub lá da Rancher para poder ter acesso a ele, e ele já executa ele aqui direto, beleza? Então, bora lá. Então aqui em segundos ele vai fazer a criação do nosso cluster de Kubernetes. Beleza. Então tá bom, instalação do nosso cluster de Kubernetes não, vai fazer a instalação do K3D, tá? Então aqui na lista de comandos agora a gente tem um comando K3D, beleza? Pra gente começar a trabalhar, então vamos dar aqui um help nele. Então tem lá K3D Cluster, K3D Image, kubeconfig, por exemplo, tá? Para onde poder começar a trabalhar com ele, tá? Então bora lá fazer a instalação de um release direto, né? Então fazer a instalação do nosso cluster de Kubernetes, tá? Então bora lá. K3D, beleza? Cluster create. E eu vou dar o nome aqui do meu cluster, tá? Especificamente aqui, então só pra gente ver as opções aqui do cluster. Então vamos lá, menos help. Tem lista aqui, eu tenho como criar um cluster, listar os meus clusters. Então, lembrando, né? O K3D ele permite que eu trabalhe com múltiplos clusters aqui. Então, K3D create cluster create. E aí eu vou dar o nome do meu cluster. Então eu vou dar o nome do meu cluster como cluster Kubernetes K8s versão V1 direto, tá bom? Então esse vai ser o nosso primeiro cluster. Então a gente já vai começar a fazer a criação do nosso cluster de Kubernetes aqui direto. E automaticamente dentro do próprio home desse meu usuário aqui vai ser criada a pastinha kube lá com um arquivo de config para poder fazer acesso a esse cluster. É claro, para poder fazer o acesso desse cluster aqui eu vou precisar do kubectl. A gente faz a configuração do kubectl aqui rapidinho para poder ter acesso. Então, inclusive, já vou deixar aqui a configuração do kubectl. Tá? Então aqui, agora já está o nosso cluster, já está criado na verdade, está subindo. Mas se eu quiser listar aqui, eu já consigo ver aqui que já tem
um container ali no caso, com ele, beleza? Se eu for listar aqui o meu bin, ls-la, já tem aqui uma pastinha .cube com o meu arquivo de config ali direto, tá? Só que para poder acessar isso eu preciso do kubectl. Eu não tenho um kubectl aqui ainda. Então bora lá baixar o kubectl e fazer a instalação do kubectl aqui direto dentro dele, tá bom? Opa. Beleza. Vamos dar alteração aqui no kubectl. Eu vou mover o kubectl. Dizer local bin. Tá. Kubectl get pods -a. Se ele carregou tudo. Beleza, então a gente está vendo aqui que o nosso cluster de Kubernetes está começando a ser criado aqui, né? Então todos os containers aqui, pode ver minha internet está lenta por causa que eu comecei a fazer o download do kubectl, ele demorou bastante para poder fazer o download, mas bem, já está começando a criar tudo aqui, né? Acho que na verdade já está tudo no ar, falta só o traffic aqui para cuidar da parte network, né? Então só esperar fazer a criação do traffic aqui. Pronto. Então tá aqui o meu cluster Kubernetes, ele está criado praticamente, só o traffic ainda está startando. Vamos guardar. Lembrando, o K3 dele eu posso fazer também a criação de múltiplos clusters aqui através dele, né? Então eu não tenho só a opção, então K3D -help. Vamos listar tudo lá. Então, K3D cluster -help. Então, eu posso listar meus clusters. Então, K3D cluster list. Então, tem lá o meu K3D V1, tá? Então, vamos subir aqui ver o meu cluster, como é que ele tá? Beleza, tá tudo no ar. Se eu quiser criar um outro cluster, então é a opção aqui também. Eu posso fazer a criação de um outro cluster. Como é que eu fiz a criação do meu cluster? K3D cluster create, né? E aqui eu vou dar um nome para ele aqui, então eu posso dar um nome aqui de qualquer coisa. Então, K8S V2, ok? Então vamos criar outro cluster. Então a gente já vai começar a fazer a criação de outro cluster de Kubernetes aqui dentro dele, beleza? Então esse é o legal de trabalhar aqui com o K3D, na verdade, né? Simplifica bastante esses processos que a gente precisa. E se eu quiser listar de novo os meus clusters agora, tem agora 2 clusters de Kubernetes lá dentro. O que a gente nota aqui também, né? Que depois que eu faço a criação do meu segundo cluster, né? Então, vamos voltar aqui. Depois que eu faço a criação do meu segundo cluster, lá em .cube, você vai notar que o que acontece, bem assim, se eu rodo aqui, por exemplo, kubectl get pods -a, eu não identifico qual cluster que eu estou rodando aqui, né? Se eu botar kubectl get nodes, né? O que ele vai me listar aqui? Ele me lista que eu estou utilizando o segundo cluster que eu fiz a criação, né? Então, cada vez que eu faço a adição de um novo cluster, o último cluster ele passa a ser o default aqui dentro da nossa estrutura, né? Um ponto legal aqui é que tem como eu fazer a mudança disso, tá? Então, isso não fica definido para sempre, no caso. Tá? O que vai acontecendo aqui é que no decorrer do tempo, conforme você for criando novos clusters, é criado essa pasta aqui, .k3d, dentro da nossa estrutura. E dentro dessa nossa pasta K3D, você vai ver que ele gera um kubeconfig do contexto do cluster 1 e um kubeconfig do contexto do cluster 2, tá? Se caso eu for trocar isso aqui. Se ele não gerar isso aqui por algum motivo, só que eu posso fazer aqui? Eu posso gerar eles, então eu posso dar um K3D kubeconfig merge acho que é kubeconfig -switch context, e aí eu vou colocar o nome do meu cluster que eu for trabalhar, né? Então aqui no caso K8S versão 1,
né, que foi o que eu criei, o que acontece lá? Ele vai lá em home admin.k3d e gera o arquivo ali de contexto para mim para eu começar a trabalhar, tá? Então, esse ponto é um ponto interessante. Outras coisas também interessantes em relação ao K3D. Bem, eu sei que no vídeo eu falei muito sobre a questão do Docker, né? Então, assim, eu posso fazer a deleção do meu cluster, a modificação do cluster utilizando o próprio Docker? Posso, né? Simplesmente ir lá e deletar o container, mas vai Docker ps-a. Então aqui já começa a ficar um pouquinho confuso, apesar de ter a nomenclatura aqui dos clusters, né? De como é que eu vou deletar, e eu preciso saber de Docker para começar a trabalhar aqui, né? Aqui no caso do K3D, ele também te traz umas opções, tá? Então aqui ele te dá as opções também, por exemplo, de se eu quiser parar um cluster. Então, poxa, eu tô com um recurso muito utilizado aqui, quero parar um cluster, mas deixar outro cluster no ar, né? Eu também posso fazer o start desse cluster que está parado, posso listar os meus clusters como eu estou demonstrando aqui, e também posso deletar um cluster. Então, se eu quiser lá, por exemplo, K3D delete, K3D cluster delete, tá? E aí eu vou dar o nome do meu cluster, então K8S V2, que é o último cluster que eu criei. Então o que está acontecendo ali? Já começa a fazer a deleção do meu cluster. E aí agora, né? O que acontece? Ele redireciona automaticamente para o meu cluster 1, que é o único que está no ar aqui. Então o penúltimo cluster que está criado. Então ele já mostra aqui para mim o último cluster criado, né? Que foi esse cluster dele aqui, né? E o K3D, né? Ele tem várias funcionalidades e conforme o tempo está passando, né? Então eu também posso fazer a adição e a criação de um cluster de múltiplos nodes também utilizando o K3D, tá? Então isso é um ponto também interessante aqui que eu posso fazer isso aqui também, né? Então você vai ver aqui, por exemplo, no K3D, no help dele, ele tem a opção aqui também de nodes. Então, se tem nodes, quer dizer que eu também posso trabalhar com múltiplos nodes, né? Beleza. Então, vamos fazer a criação também de um cluster que tenha múltiplos nodes aqui. Então, K3D cluster create, as minhas opções aqui que eu tenho, né? Então eu tenho a minha opção de agentes. Então aqui dentro do Rancher, dentro do K3D, eu tenho a possibilidade de trabalhar com múltiplos nodes, aqui no caso de uma flag chamada agent, que vai ser vários, né? Agentes, no caso aqui seriam como se fossem workers, ou múltiplos servers, tá? Então, aqui até ele bota um exemplo aqui, tá vendo? Exemplo, K3D cluster create -- server 3. É exatamente isso que a gente vai fazer. Aqui, no caso, ele está passando porta da API para acesso, tá? Então, aqui a gente vai fazer só que múltiplos servers. Então, K3D cluster create multi server. E a gente vai colocar aqui uma opção de servers igual a 3. Então, beleza. Já começou a fazer a criação do meu cluster. Tá vendo server 1, server 2. Aqui no K3D também tem a possibilidade também de eu setar, por exemplo, um registro externo. Então tudo isso aqui, né, ajuda bastante a gente fazer algum tipo de laboratório local na nossa máquina, tá? Beleza. Vamos dar aqui kubectl get nodes. O que está acontecendo aqui agora? Então agora a gente começa a ver aqui que a gente tem nodes de control plane, etcd e master aqui já setados para trabalhar nesse meu cluster. Se eu dou o K3D cluster list, ele me lista ali o meu cluster de multiserver com os 3 servers aqui e 0 agentes, tá vendo aqui? Então justamente aquele ponto ali dos agentes e dos servers, né? Aqui os workers são chamados de agentes, por assim dizer, né? Então, e aqui eu consigo ver já as réplicas lá em ação da criação dos containers, né? Então, aqui já vai começar a fazer a criação dos meus containers aqui dentro da minha estrutura. Só esperar aqui o cluster daqui a pouco já está totalmente criado. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal aqui da SUSE. A gente está tentando colocar vídeo aqui toda semana,
né, esses vídeos informativos em relação a produtos e também a projetos open source, no caso, né, o K3 dele não é um produto, isso aqui não é nada comercializável, isso aqui é justamente para poder ajudar você no seu estudo com Kubernetes, por assim dizer, né? Então é uma ferramenta bem legal, uma ferramenta bem ágil para a gente poder começar a fazer uma criação de um laboratório. Aqui no caso é uma máquina com 8 GB de RAM, 2 processadores, uma máquina bem padrão assim do que a gente usa num desktop, por assim dizer, né? Então, bem fácil de trabalhar e começar a fazer nossos múltiplos clusters de Kubernetes. Beleza, pessoal? Até a próxima.